O cuidado com o meio ambiente teve destaque no discurso, assim como o papel do Brasil na preservação. Esse discurso foi feito pela ministra da Agricultura, agora recentemente num evento, e ela mostra que a experiência brasileira tem uma possível relação harmoniosa e complementar entre a produção agropecuária e a preservação ambiental, entre o aumento da produtividade e a proteção da fauna e da flora, entre o interesse público e o privado, e, por que não, entre o lucro do produtor e a qualidade de vida da população. Além de divulgar dados de preservação, que mostra que 66% das matas nativas do país se mantêm intocáveis, a ministra lembrou que o compromisso brasileiro de reduzir em 40% as suas emissões de carbono até 2030, sendo que 80% desses compromissos estão ancorados na agricultura. É o caso de ações como integração lavoura, pecuária e floresta, ampliação de florestas plantadas e nativas e da matriz energética de base renováveis. Integra-se a isso a nossa capacidade única de respeitar os povos tradicionais e buscar soluções para o convívio harmônico entre as diversas culturas e formas de produção que existe aqui no Brasil. Ela disse também que atualmente 13% do território brasileiro são destinados aos povos tradicionais ou indígenas. Bom, e agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. Guido é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar agora de um trabalho inédito que o Guido vem fazendo com recursos próprios na região do Rio Piracanjuba, que nasce lá em Silvânia, passa por Bela Vista de Goiás, passa por Piracanjuba, Morrinhos e também por Água Linda. E desemboca no rio, se não me falha a memória, no rio Corumbá. Um importante rio para esses municípios e que, pelo descaso do poder público goiano, o rio Piracanjuba tende a desaparecer nos próximos 20 anos. A entrada da agropecuária de forma desordenada e a destruição de suas margens e as minas que abastecem o rio, basicamente destruídas, estão levando o rio Piracanjuba a agonizar. E agora é preciso que o poder público tome uma atitude rápida de preservação desse importante rio. De maneira geral, uma grande parte do rio Piracanjuba foi mapeada pelo Guido, está pronta pelo trabalho que ele vem fazendo através do Instituto do Guido. E eu quero agora, nesse momento, parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo, muito importante para a preservação dessa região. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. É isso mesmo, né, Guido? Estamos aí tentando fazer alguma coisa. E você vem fazendo um trabalho muito interessante, Guido. Um trabalho que, infelizmente, os políticos, a partir de vereador, e a própria população também não colabora para isso de maneira geral. E o resultado nós estamos vendo aí é um rio que está morrendo, né, Guido? Principalmente agora quando a gente fala do seu projeto, que é esse projeto aí mostrando que desde 1987 até 2017 o estrago foi grande, né, Guido? Antônio, a gente vê essas duas fotos, uma aerofotogrametria, que hoje nós colocamos no computador para se assemelhar com a do lado direito. Então, nós temos em 1987, em Bela Vista, nesta área do projeto, que é equivalente a 45 mil campos de futebol, ou 45 mil hectares. Naquela época, em 1987, nós tínhamos 16 mil hectares de cerrado em pé. Em 2017, ou seja, 30 anos depois, 8 mil hectares foram derrubados. Então, numa área de 45 mil hectares, restam hoje mais ou menos 7 mil hectares, e assim mesmo, Antônio, em regiões em que a agricultura não entra, é região muito declivosa ou o solo com pedras e cascalho. Na realidade, quase toda a área que poderia ser agricultável ou se transformar em pastagens permanentes, ela foi suprimida e nós estamos nessa situação. Em relação à água, Guido, nessa região? Antônio, é muito comum
nós passarmos em fazendas esses anos todos, quer dizer, esse projeto eu venho acompanhando já há 54 meses, é uma região que eu conheço bastante, nós simplesmente, de uns anos para cá, nós passamos a usar a tecnologia para que nos auxilie, porque a área é muito grande para a gente visitar. Então, nós mapeamos essa área de 45 mil hectares e esta figura do lado esquerdo são 190 nascentes na área em questão. Essa área, Antônio, ele começa na Serra do Alecrim, na divisa com o município de Silvânia, e termina quando passa pela sede do município, ou seja, na cidade de Bela Vista. O município inteiro de Bela Vista são 128 mil hectares. Então, a área desse projeto significa em torno, a grosso modo, em torno de 1/3 da área total do município. Mas é a área vital porque é ela que provém o município de água. Aí, nesta região, estão localizadas as grandes granjas leiteiras, confinamento, plantios de soja e assim por diante. Bom, e basicamente essas minas que abastecem essa região, pesquisada por você e que leva a água para o rio Piracanjuba, basicamente já foi tudo quase embora, né? Uma boa parte, né? Elas estão com as vazões diminuídas e muitas nascentes, elas que nós mapeamos, elas já estão praticamente secas. Mesmo nesse período chuvoso, elas estão secando por conta exatamente de tudo que aconteceu ao redor dessa nascente, o desmatamento, a falta de conservação do solo e o plantio, Antônio, principalmente das braquiárias. Guido, vamos para o intervalo comercial e depois você vai falar de desmatamento dessa região e também a chuva, a quantidade de chuva que vem diminuindo. É um minuto só.